Pois é, então a gente está começando essa mesa, né? É, eu, eu sou a Rosana Urbis. É, eu eu estou na cena independente com curtas-metragens de animação, né? Faço curta-metragem de animação, mas voltado para o circuito de festivais, a carreira dos filmes independentes, mais nessa direção, né? Daí eu também tenho curiosidade e quero puxar essa conversa. O trabalho é, de vocês todas que estão nessa mesa, tem uma característica de multidisciplinaridade, né? Uhum. É, e a gente pode voltar a isso, mas eu acho que seria legal começar com uma apresentação, né? Vocês são super versáteis, fazem coisas diferentes, né? Acho que isso é uma característica do independente, né? Porque você tem que meio que ter uma autossuficiência para conseguir produzir, né? É, mas eu acho que seria legal a gente começar com uma apresentação, e já que a gente está com a Débora aqui na tela, você se importa de começar e falar um pouco do seu trabalho e falar um pouco Claro. do seu caminho, né, para chegar no. Bom, primeiro eu quero agradecer poder estar aqui com vocês, né? É tão importante a gente estar juntas e compartilhar as nossas experiências, né, nesse país tão continental assim, e a gente romper fronteiras através dos nossos trabalhos. E, e mais do que tudo, assim, antes até de me apresentar, eu percebo que nesse momento tão grave que a gente está testemunhando, né, num mundo pleno de guerras externas e internas, de cegueiras voluntárias e involuntárias, a gente precisa mesmo criar redes e se juntar para se fortalecer, para a gente poder ver o caos e não ser o caos, né? Eu vejo que é um momento muito importante da gente romper véus, assim, tirar, buscar transparência nas nossas relações, ser quem a gente é. Eu acho que esse é o melhor lugar do mundo. Então, dito isso, o meu trabalho é completamente voltado para isso, assim, né? O que norteia a minha história é poder tratar de questões que eu penso que são cruciais, que podem contribuir de alguma maneira através da arte com um mundo mais justo, mais digno, mais humano. E é isso que eu venho buscando há algum tempo, há alguns anos, assim. Meu nome é Débora Finocchiaro, eu trabalho com teatro, com audiovisual também, eu sou locutora há muitos anos, desde 85. E esse é o meu ofício, né? Eu vivo disso, tudo que eu tenho. Não tenho muito, mas tenho tudo. Tenho casa, tenho carro, tiro férias, e, enfim. Sou autônoma, né? Independente também. E vejo que isso também é uma escolha bem singular e ao mesmo tempo é um ofício como qualquer outro. Eu gosto muito de falar isso, assim, que o nosso ofício de artistas, eu não conheço as gurias, é como qualquer outro ofício, né? Sair desse lugar, assim, de que ser artista é uma coisa diferente. A nossa vantagem é poder trabalhar com o que a gente ama, mas tem, daqui a pouco, se a tua habilidade é ser ladrão, ou é ser lixeiro, ou é ser político. O bom é a gente estar de acordo com a nossa habilidade, né? E exercer o que a gente veio para fazer aqui. Acredito muito nisso. E então minha história eu tenho muitos trabalhos, eu criei há alguns anos já, há bastante tempo. Eu nomeei a minha companhia, é a Companhia de Solos e Bem Acompanhados, porque eu tenho vários solos e de teatro, mas trabalho com muita gente e eu amo a mistura das linguagens, né? Então eu tenho inúmeros projetos que misturam as linguagens das artes cênicas com a música, com o audiovisual, com a literatura,
e acho, a música, trabalho muito com música também, gosto de tocar, eu toco também. É, isso eu vejo o quanto enriquece também o nosso trabalho. E também, eu falei várias vezes também, mas é porque é uma soma de coisas que vão nos possibilitando a comunicar o que a gente quer comunicar, né? Como eu falei no início, assim, o princípio do meu trabalho é muito mais o tema e sobre o que que eu tô falando do que a linguagem. E aí a linguagem vem a partir daí, né? Da escolha desse tema. E também a gente, mais um também, é, na pandemia, como eu falei, eu faço bastante audiovisual e eu gosto de dirigir, né? Além de atriz, eu sou diretora também e ministro, muitas oficinas e tal. É, a gente fez na pandemia uma websérie sobre violência doméstica e de gênero. Aí depois, se a gente tiver um tempo, eu falo mais sobre ela, que é o Confessionário Relatos de Casa, que já conta com 30 episódios, todos disponíveis num canal do YouTube, todos com acessibilidade. Cada episódio é com uma atriz e foi incrível, e é incrível esse trabalho. Inclusive, ele está passando agora numa mostra de curtas, sabe, Rosana? Uma mostra de curtas com acessibilidade, um dos episódios, que é com uma atriz surda incrível, maravilhosa, a Brenda, uma coisa demais, demais, demais. Aí depois, se a gente tiver um tempo, eu conto mais para vocês desse trabalho. Tô curiosa, quero voltar aí. Vamos dar um alô, cada uma de nós, daí a gente volta, que eu fiquei bem curiosa. Parece incrível mesmo esse trabalho. Alguém voluntaria? Quer Paula? falar primeiro, Ju? Juliana tem mais experiência no mundo das webséries que eu. Tá, falo, vamos embora. Então, gente, boa noite. Fico muito feliz de estar aqui podendo bater um papo com vocês. Já fiquei bastante empolgada por essa pequena conversa que tivemos até aqui. Como, né, eu acho que falei, meu nome é Juliana. Eu sou, oficialmente, eu sou cientista social e eu sou atriz. Então, eu tento juntar essas duas coisas no meu trabalho já há algum tempo. Eu acabei de finalizar o meu mestrado em teatro e performance. E agora, oficialmente, estou indo atrás de fazer outros projetos. Nesse momento, eu não estou no Brasil. Agora, oficialmente, eu estou na Itália, mas eu estou morando em Dublin. E eu fui para Dublin fazer teatro. E boa parte do que me possibilitou fazer isso foram justamente as webséries. Porque boa parte do meu currículo veio da produção independente. E é essa produção independente que hoje, inclusive, está fazendo com que eu esteja aqui hoje na Itália, indo para um festival onde o meu trabalho está sendo exibido, né? Então, eu sou extremamente grata por essa maluquice que a gente resolveu um dia fazer e tem feito consistentemente nos últimos 6 ou 7 anos. E foi um teste, porque eu acho que, de certa forma, isso é uma conversa que eu tive com várias amigas atrizes, porque isso é uma coisa que eu sinto que interfere principalmente no bem-estar e na autoestima das mulheres, né, que trabalham com atuação, que é a nossa dificuldade de encontrar papéis e lugares que nos permitam falar sobre temas que nos interessam, né? Estar em projetos que dialogam com aquilo que nos dá prazer, que dialoga com quem nós somos. E eu vejo o independente como o lugar onde a gente pode se dar os papéis que não nos dão. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer há alguns anos e eu tenho feito até hoje. E tem se provado bastante eficaz, ainda que não seja fácil, porra, né? Não é muito fácil, mas é prazeroso. Então, eu falo um pouco a mesma língua que a Débora nesse sentido, que é assim, não tenho tudo, estou longe de ter tudo, mas existe uma certa fidelidade àquilo que eu sinto, né? E essa fidelidade me mantém feliz. É basicamente isso. É, é, a gente falava hoje no café da manhã sobre a coisa dos podcasts tá muito tomado principalmente pelas mulheres. Ou assim, a gente estava numa conversa sobre dublagem e outros meios de dublagem que têm estruturas
donos que decidem narrativas, nem tanto, mas o podcast, que é uma coisa que você vai lá e fala, você independente, você vai e produz e faz e não tem que pedir licença para ninguém. As mulheres estão dominando esse lugar. E acho que vem dessa urgência de ter uma história na literatura, no cinema, nas artes plásticas saturada de um imaginário masculino, né? Fundamentalmente masculino. E a gente percebe que a gente tem uma outra visão, percepção de mundo, de realidade e uma vontade de compartilhar, né? Então, que massa, faz todo sentido. Quero muito conversar um pouco sobre como essa produção independente se dá dentro do que vocês fazem, né? Porque sei que é luta, né? E pelo menos eu me dedico à produção independente de animação e é luta. Mas a gente volta para conversar disso, então. Obrigada, Juliana. É, quem ia? Era Paula? Paula, isso. Paula Vaz. Boa noite, Paula. Boa noite. Eu acho muito engraçado que eu não sou atriz, né? Sou roteirista, acabei virando cineasta também, para justamente me autoproduzir. Eu acho que isso entra em comum, né? A coisa do precisar botar a mão na massa, precisar ser independente para contar as histórias que se quer contar, né? E o meu lugar acaba sendo meio irônico, porque hoje em dia boa parte do que eu faço é curta-metragem. Eu sou muito chamada para roteirizar curta-metragem hoje em dia. Eu dou aula de roteiro de curta-metragem hoje em dia. Mas na época que eu fiz cinema na UF, a gente fazia muito curta de guerrilha. Então, assim, eu fui forjada na guerrilha. Para mim, nunca essa ideia de que sim, audiovisual é caro de se fazer, mas a ideia de que é impossível de se fazer, para mim, nunca fez sentido, porque a gente fazia com nada, né? Era câmera emprestada de alguém, equipamento de som emprestado de alguém, iluminação, você entendendo de luz, dá um jeito, nem que seja com aquelas luzes de coisa de piscina, sabe? Aquelas coisas que se botam. Um jeito se dá de produzir aquilo. Então, assim, como eu vi muita guerrilha acontecendo, eu participei de muita guerrilha, essa parte, depois, quando eu migrei para o mundo das webséries, não me assustou em nada, assim, eu acho, um pouco, né? Mas, voltando um pouco, ao mesmo tempo, eu fui para a UF querendo contar histórias, mas eu sou a pessoa das fanfics e a pessoa da TV, das séries, etc. Eu sempre gostei da cultura pop muito e eu escrevia muita fanfic, então eu falava direto com o público. Eu aprendi a contar histórias em contato direto com quem estava me lendo. É, essa agonia que era o curta-metragem de você faz para alguém hipotético, que geralmente é modelado a imagem do próprio realizador, que geralmente está prestando homenagem a 500 outros mil realizadores que só ele conhece, né? E que isso vai para geralmente para festival e fica preso naquele circuito. Hoje em dia a gente tem outras possibilidades, né? Com a própria internet isso caminhou bastante. Mas na época que eu estava fazendo cinema, isso me angustiava muito. Eu queria fazer algo similar à TV. E eu encontrei no mundo das webséries essa possibilidade, criar um projeto que eu botasse na web, que tivesse essa coisa seriada que também me encantava, do gancho, aquela coisa Sherazade, né, de você manter a pessoa com você, né, capítulo após capítulo, que sempre foi uma coisa que me fascinou em novela, sempre me fascinou em série. E falar com a audiência. Eu postava o capítulo, né? Eu postava o episódio e vinha comentário. E eu sabia se aquilo estava funcionando, se aquilo não estava funcionando. Eu pensava a estratégia de marketing para levar as pessoas para lá também, que é outra coisa que eu nunca entendi artista não gostar de marketing. Eu entendo não gostar de ficar preso no algoritmo, tá? Mas a estratégia de. Porque marketing é contar história também, né? É a gente contar a história para trazer as pessoas para nossa história. Então aquilo também me encantava muito. E o mundo das webséries é super isso, né? Você. Outra coisa também que é muito engraçado, quando teve o boom das séries aqui no Brasil, né? A lei da TV paga, nananana,
Todo mundo começou a querer fazer projeto de série, etc. E a gente começou a ter muita aula sobre ser showrunner, começou a chegar um monte de livro no Brasil sobre ser showrunner. Só que um roteirista só vai ser showrunner talvez nunca, entendeu? A subida para você ter o controle do planejamento daquilo, etc., é nunca. Numa websérie, é tudo. Você tem que pensar em tudo, você tem que fazer tudo, você tem que... E, de novo, esse contato direto com a audiência, você pensar no seu público como alguém que está recebendo aquela história, essa interação é muito especial, né? E aí eu fiz a primeira, acabei conhecendo, porque esse mundo também tem outra coisa muito maravilhosa que é as pessoas, né? Você se inscreve num festival de websérie, você vai para o primeiro festival de websérie e aquilo se torna viciante, porque tá todo mundo ali fazendo, tá todo mundo ali numa de botar a história no mundo. E mais do que isso, conhecendo Juliana, conheci em festival de websérie, já me botou em 500 mil coisas, entendeu? Eu, toda vez que faço um projeto, lembro dela. Nem sempre a gente dá certo, porque é questão de edital, né? Passar nas coisas, mas esse lance de ficar lembrando uns dos outros, todos os trabalhos que eu consegui na vida foi a partir da galera que eu conheci no mundo das webséries. Sejam atrizes que eu chamei para minha primeira websérie e me chamaram para roteirizar outros trabalhos delas, sejam colegas que eu conheci nesses festivais, entendeu? Então tem essa coisa muito especial esse mundo independente que eu acho que mais até do que ele ser extremamente rentável. A gente pode falar sobre essas possibilidades de rentabilizar, tá? Eu acho importante falar delas. Mas eu acho que mais do que isso é rede, sabe? É rede e é contato, na verdade, é conexão entre as pessoas do meio e entre você e a audiência. Eu acho que é a principal, o resumo da ópera talvez seja esse, para mim, assim. E falei Eu muito, né? ia. Não, não, a gente sempre parece, né? Mas não. É, Não. eu ia te perguntar sobre isso. Para vocês três, na verdade, né? Eu acho que tem algumas curiosidades aí, mas como está nesse assunto, a questão do financiamento para fazer, se é ou a próprias custas mesmo, edital, ou tem outras maneiras. Assim, mais assim, num papo para quem de repente vê nisso uma possibilidade, como qual que é o caminho das pedras, né? É Hoje guerrilha mesmo? é tudo ao mesmo tempo agora, né? Quanto mais urgência você tem de fazer uma série, mais do seu bolso vai ser, né? Porque tem isso. E aí eu aconselho sempre quem está começando um projeto a pensar ele pensado por baixíssimo orçamento, pensar passado em pouquíssimas locações, de preferência uma ou duas no máximo, locações que você tem acesso, com um ou dois atores. Né? A Juliana está com uma série premiadíssima agora, que é basicamente isso, né, Ju? É tudo num apartamento, ela e um outro ator, e foi, a série agora está indo para o Prime, não foi isso? É, ou seja, é possível, tá, gente? Na mega hiper guerrilha, você fazer um negócio que vai longe, né? Então, pensar nesse sentido também. Mas hoje, felizmente, assim, a maioria desses editais, né, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, etc., estão abrindo linhas para a websérie. A Rio Sim, Filme agora acabou de lançar uma linha que, além de curta-metragem, incluía a websérie. O problema das coisas, geralmente, é que ainda muitos desses editais são um pouquinho complexos em termos de quem eles beneficiam, Sim. mesmo pensando, considerando que os produtores pequenos é que deveriam ser beneficiados nesses casos, os produtores mega independentes é que deveriam ser beneficiados nesses casos. Em alguns editais, quem se beneficia ainda são as produtoras grandes que já estão lidando com Netflix e Globoplay, etc. Então, talvez não fosse para elas necessariamente, sabe? sim. Mas existe esse fator. Mas outro lugar muito legal de se pensar é a própria Rouanet, que agora abriu linha de websérie, linha de podcast. Então, existe o fator da captação, que é um desafio,
Mas a websérie, por conta daquilo que eu falei da audiência, se você é estratégico de pensar nas marcas que você vai pedir dinheiro para captar e ligar isso com a sua história, talvez não seja tão difícil assim. É uma questão de ser estratégico, como tudo no nosso ofício, né? É justamente o Uhum. que a Débora estava falando de é um trabalho como qualquer outro, é um ofício, é fazer o dever de casa para tentar, já que as chances são baixas, tentar, né? E tem o financiamento coletivo também, mas que aí é outro rolê também. Tudo é difícil, né? Uma galera que eu sei que é sustentável hoje em dia, eu não sei se eles estão vivendo só disso, talvez a Juliana possa me dizer, porque eu acho que conhece mais eles, mas a galera do Ponto de Ação, né, Ju? Eles Sim. são muito sustentáveis. Qual é o esquema deles? Eles souberam trabalhar com nicho, né? Eles produzem narrativas lésbicas, é, souberam fazer aquela galera chegar nas histórias, e aí eles vendem as séries. Eles, assim, disponibilizam um por semana, mas, assim, a galera pode tanto assinar uma coisa meio é tipo aquela assinatura do YouTube, que você pode ser membro e assistir tudo de uma vez. Pode comprar, eles botam a série disponível num Hotmart da vida também, para quem quiser assistir de uma vez. E vendem coisas do tipo, a cena spin-off, o making-off daquilo. Vendem todo o processo, né? Pode-se pensar em fazer, não sei se eles fazem, né? Mas é aquela coisa de fazer camiseta, fazer canequinha, fazer tudo. Você pensar a sua história como um produto intelectual mesmo, e não deixar só, né, a Netflix se aproveitar dos produtos intelectuais. Você também pode, né, pensar, de novo, sendo estratégico sobre as coisas, dá para fazer um dinheiro, né? Eu sempre fico pensando que, assim, quando a gente fala sobre websérie, a gente tem que ser muito. Tem que compreender exatamente onde a gente quer chegar. Porque se a gente quer fazer uma coisa relativamente rápida e sem necessariamente utilizar câmeras, etc., o celular tá aí. E tem várias séries que foram premiadíssimas no mundo todo, que participaram de festivais, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, no Instagram da Fernanda Paes Leme, tem uma série vertical que se chama Fake Live. A Fake Live ela foi criada há uns 3 anos, mais ou menos, se não estou enganado, foi na época da pandemia. E ela foi uma série inteiramente vertical, gravada num iPhone. A edição dela é maravilhosa? Com toda certeza, a edição de Fake Live é incrível e isso contribui muito. Mas a ideia é, e se a gente gravasse uma história do ponto de vista do celular? E claro que existe um roteiro muito bom, assim, é uma ideia boa, com uma execução boa. Mas ainda é um celular, entende? Então a gente não tá dizendo que precisava de uma, sei lá, uma Alexa para conseguir gravar isso. Com o celular ele foi lá e ele ganhou basicamente todos os prêmios da noite do Rio Web Fest, que é o maior festival de webséries do mundo. Então, o grande vencedor de 2021 foi uma série gravada no celular, por exemplo. Que massa. E o alcance ao público é legal, assim, também, a coisa existe um público que hoje acompanha webséries e as visualizações são Não, como que é assim. Por exemplo, no caso de Fake Live, foi no Instagram da Fernanda Paes Leme. Então, claro que ela Tá. tinha um público já, né? Porque ela é uma atriz super bem-sucedida, etc. Mas o que acontece? Não é diferente com websérie do que a galera que fala assim, vou sentar aqui para ir na Netflix e ver se eu acho alguma coisa para ver. Não existe um público de webséries. Existe o público de uma websérie, de um tipo de websérie. Então, assim, existe o público de determinado gênero, existe o público de determinada identidade, existem nichos na internet, né? Exato. Então, o que acontece, por isso que eu estava falando tanto de marketing lá no início. O que acontece você tem que encontrar o seu público, você tem que encontrar quem é que quer falar com você. E aí é o mesmo trabalho que qualquer um que produza qualquer coisa para a internet tem que fazer, né? É o mesmo tipo de dever de casa que a galera que quer influenciar faz, que a galera que quer vender infoproduto faz, né? É encontrar o seu público e ir atrás dele. Seja com anúncio,
seja um conteúdo orgânico. Então, quem não tem dinheiro tem que dedicar tempo. Quem não tem, quem não tem tempo tem que dedicar dinheiro. E é meio isso, assim. Mas quando você faz uma boa pesquisa de público, sabe que ele existe, ou então pensa numa boa estratégia, por exemplo, essa galera do Ponto e Ação. A Uhum. estratégia que eles fizeram foi uma sacada genial, que era assim, Sim. sabiam que existia um público muito grande que consumia fanfic de uma girl band. Então, assim, fanfic lésbica de uma girl band. Então, o que eles começaram a fazer? Adaptar de fanfics que já existiam e que tinham um público gigantesco. Então, eles trouxeram essa galera e depois começaram a fazer webséries originais, entendeu? Mas Uhum. já tinha essa galera lá, que já estava Exato. assistindo. Então, Ah, assim, que às vezes, é ir para pensar fora da caixa um pouco, sabia? Né? Quando eu lancei a é, minha primeira websérie, eu consegui um público, eu não tinha dinheiro nenhum para anúncio, essas coisas, eu tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha porque eu também fui muito. Não fui estrategista no sentido do escopo da websérie. Era uma websérie com 3 protagonistas, cada uma com seus subnúcleos, com não sei quantas locações. Eu fui bem louca nesse sentido, gastei todo o dinheiro que eu tinha que não tinha na minha vida para fazer aquilo. Mas aí eu produzi muito conteúdo, né? Eu sabia, tipo, que eu queria falar com mulheres de tanto a tantos anos que se interessavam por tal assunto e comecei a produzir muito conteúdo para elas, enquanto fazia o making of da série, enquanto falava sobre a série no mesmo Instagram e fiz só no Instagram. E a gente conseguiu um público de, assim, hoje em dia, comparado a outras webséries, é muito pouco, mas, assim, era coisa de 20 mil pessoas por episódio, sabe? Orgânico, e que ficaram até o final, Uhum. né? Tinha mais gente no bacana. piloto, mas até o final, ou seja, que tem a retenção de público. Isso com marketing, né? Sim. Uhum. Eu só queria complementar uma coisa que eu lembrei enquanto você falava, né? A questão da pontuação, primeiro que assim, o que eles fizeram ninguém fez. Então, existe um lugar de você ter uma ideia que ninguém teve. E isso pode acontecer e pode não acontecer. No caso deles, foi genial e foi uma tacada certíssima. E é uma tacada que funcionou tanto que eles estão fazendo isso, se eu não me engano, há 6 anos. E eu, sinceramente, acho que eles são hoje a única produtora independente de webséries que consegue se manter dessa forma. Acho que são só eles, de fato, a pontuação. Eles fazem uma captação antes das gravações, para eles conseguirem produzir o trabalho. Eles fazem o trabalho e vendem esse trabalho depois. Quem Vendem. participa, vendem sim. Porque o que acontece, tem alguns detalhes, né? Assim, o que acontece? Eles pedem um dinheiro antes para produzir, porque eles pagam as equipes deles. E isso, para mim, é uma coisa muito importante de ser falada. Porque é muito difícil você conseguir pagar as pessoas como elas merecem no independente. E não é porque você está desconsiderando o trabalho dessas pessoas muitas vezes. Às vezes é, tá? Às vezes é. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes você mal tem dinheiro para fazer a produção como você gostaria. Então você trabalha meio que na camaradagem. A pontuação ela chegou num lugar em que eles pagam todas as diárias de todas as pessoas que trabalham com eles. Por isso que eles captam o dinheiro antes, para pagar todo mundo. Terminaram o trabalho, começaram o processo de pós. Fazem um marketing que assim, ó, um beijo, porque é um marketing primoroso, que mantém essa galera com fogo por 2 meses. Até eles falarem, beleza, os episódios estão prontos, a gente vai lançar no YouTube no dia tal. Mas, se você quiser ter acesso antecipado, você pode pagar por esse acesso antecipado. Se você não quiser ou não puder, você espera ir para o YouTube. Tem essa possibilidade, entende? E as pessoas entendem que, primeiro, eu quero ver. Eu estive pensando nisso pelos últimos 2 ou 3 meses. Então, eu quero muito ver esse negócio. Pô, eu pago Netflix, eu não vou pagar para ver isso? Para fortalecer um trabalho de artistas brasileiros, majoritariamente mulheres LGBTQIAP+, sabe? Então tem esse lugar. Tem o fator exclusividade, de tô vendo primeiro do que todo mundo. Isso também conta. Então existe uma série de fatores que permitem que isso aconteça, né? Mas a grande precursora desse movimento das webséries lésbicas não foi nem a pontuação, foi a Vivi Schiller, junto com a Germana Bello, vou dizer assim, 2016.
mais ou menos. Acho que até Com- antes. A Red, eu acho que até antes. Até Deixa eu antes, caçar né? aqui. É. Porque que foi uma websérie que chamava Red. O que eles tinham? Uma câmera e um sonho, né? Basicamente. Juntaram atrizes muito boas, pegaram a casa de alguém e gravaram a primeira temporada na casa de alguém. Fizeram algumas cenas externas e etc. Fizeram um marketing que na época não era tão agressivo, porque esse pá não existia nem Instagram. E de repente eles tinham público. E a partir deste público, eles fizeram a segunda temporada. E eles tiveram a sacada de criar uma coisa chamada Shades of Red, que eram pílulas do dia a dia dessas protagonistas. E essas pílulas, elas não alteravam a história principal. Mas as pessoas que quisessem comprar essas pílulas podiam ter acesso a 2, 3 minutos da intimidade daquelas protagonistas, falando sobre sonhos, falando sobre o que elas quisessem, né? Porque assim, tem essa liberdade. E elas venderam isso por um preço mínimo. Tipo assim, não vou lembrar agora quanto foi, mas vou chutar assim, R$ 10. Ou em dólar, foi, sei lá, US$ 3. Se eu não estou enganada, porque eu lembro que eu vi essa palestra da Vivi, ela falou que elas conseguiram 40 mil. E com esses 40 mil, elas fizeram a temporada seguinte. E assim foi a produção. Mas você vê que vamos tentar para ver se funciona, e às vezes funciona. Vamos tentar para às vezes funciona, e às vezes não funciona, faz parte. Mas tem que tentar. O legal é que, assim como a gente começou falando essa coisa de uma ânsia de contar certas histórias que a gente tem vontade de contar porque não estão aí, também a internet é um mundo de nichos, né? E públicos sedentos que se você cria um diálogo com esse nicho, pô, daí é isso, assim, né? Tem essa questão do apoio. Existe uma crescente consciência dessa coisa de apoiar o artista independente. Eu vejo isso em várias manifestações. Eu transito ali pela animação, ilustração, e tem essa coisa de apoiar o projeto dos amigos, e isso se expande, né? Então, tem um encontro para acontecer aí, né? Nesse formato que você está falando, tem um encontro para acontecer, né? É, e, eu- bom, antes, né, de mudar para isso, queria que você falasse um pouco mais, Débora, dessa série das entrevistas que você estava falando quando a gente interrompeu, porque parece muito massa. Queria ouvir sobre Então, a eu estou produção. aqui impressionada ouvindo a Paula e a Juliana. Vocês estão dando uma aula, assim. Eu sou É, completamente. Vocês falaram vários termos que eu não tenho nem ideia o que que é. Vocês falaram desse universo, né, de achar um público e essa questão do marketing e porque como que eu me sinto, eu me, há um vulcão de ideias e eu tenho uma capacidade de realização. Então, dentro desse universo que eu transito há tantos anos, eu tenho repertório, a gente trabalha com repertório de espetáculos. E e no audiovisual eu já fiz longas, curtas e em 94 em 93 uma irmã minha morreu, que era uma roqueira incrível, e ela era baixista, e aí eu me lembro que eu dirigi 2 videoclipes que acabaram virando 5 videoclipes. Então tem eu sinto que tem essa habilidade mesmo de juntar as pessoas, de fazer com que as coisas aconteçam. Mas é tão incrível assim ouvir a Paula falando. Eu escrevi, a Paula é um avião. Eu escrevi aqui. Te ouvir, não, essa coisa desse olhar do marketing mesmo, dessa importância de ter esse olhar de achar o seu público. Eu não tenho isso. Graças a Deus tem público, mas é um outro. Eu nunca olhei sobre essa ótica e é muito importante escutar vocês, Juliana e Paula, porque vocês estão falando de coisas que para mim são outros mundos, sabe? Outros universos.
por exemplo, essa websérie, como que rolou? Durante a pandemia, me deparei com um número, dia 5 de maio de 2020, eu me deparei com um número de feminicídio, que depois eu vim a descobrir que o que tinha aumentado não era o feminicídio, e sim as denúncias, né? E nessa ânsia e nesse princípio que eu falei, né, de me sentir como nesse lugar de eu preciso falar sobre isso, tanto que o nosso slogan da série é precisamos falar sobre isso. Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer um espetáculo, vou chamar as atrizes, já fiquei idealizando um espetáculo com X atrizes contando histórias reais sobre violência doméstica e de gênero. E aí eu disse, não, não tem como fazer um espetáculo agora, é pandemia, como é que a gente vai fazer? Que vamos fazer uma websérie. É uma websérie. Chamei uma advogada de mulheres maravilhosa, a Gabriela Ribeiro de Souza. Disse, Gabi, se eu quiser fazer um trabalho, tu me fornece as histórias? E a Gabi disse, agora. Aí chamei um parceiro que eu amo, que é um puta cara do cinema, que é o Luiz Alberto Cassol, que é um baita de um diretor e super engajado, ele é um militante e ele é um cara, ele se diz, né? Ele diz todos os homens são machistas e alguns são machistas em desconstrução e eu sou um desses. Ele é aquele que briga por essa questão e tem essa consciência. Ele é um cara incrível e é um baita cineasta, principalmente de documentários. Ele trabalha muito com a Acorde, do Paulo Nascimento, né? E aí eu falei com o Cassol, que eu amo, um parceiro incrível que eu confio, e ele na hora topou, aí passou a ser o nosso projeto, e a gente foi criando como fazer isso. Aí chamamos o Fred Paz, que é um diretor de fotografia excelente, e a equipe era basicamente nós três, a Gabriela que me fornecia as histórias, a gente foi criando um jeito de fazer isso. Como que se deu? A Gabi me mandava as histórias. Isso, eu tô falando que era nós três e mais a equipe que trabalha comigo na companhia. A Elisete, que cuidava da parte administrativa, a Gabinha, que fazia as redes, depois a Amanda Gatti, que é uma atriz, uma baita de uma produtora que virou minha sócia no projeto, que eu amo, adoro. Depois a gente fez um outro, depois eu conto sobre Invisíveis Histórias para Acordar, que a gente ganhou um Iberecene e fizemos uma parceria com um grupo de Portugal, contando histórias também reais de grupos de mulheres invisibilizadas, que está também disponível no YouTube, mas isso é um outro capítulo. Voltando para o confessionário Relatos de Casa, como é que a gente fez? Tô falando para vocês bem a carpintaria, assim, né? Diferente desse lugar, qual é o público? Primeiro, como é que a gente faz isso? Então, ela me mandava as histórias por áudio. História 1, daí eu combinei com ela, Gabi, faz assim, ó, me conta as histórias e numera. Ela ia dizendo, história 1, blá, 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 história 2, taranana, história 3. Um horror, né? Um horror de tudo que é tipo de violência, das mais variadas, violência desde estupros até pedofilia, enfim, de tudo. Ela me listava isso, eu anotava, colocava sobre o que era cada história, e aí a ideia era que uma atriz olhasse para uma câmera e dissesse, meu nome é Ana Paula e eu tô aqui porque eu quero contribuir para que outras mulheres também tenham coragem de denunciar suas histórias. Blá, blá, blá. A gente criou uma campanha confessionário, como se fosse uma campanha. Então, eu quero participar do confessionário, taranã, por isso, e ela contava a sua história. E a segunda parte é bem didático. A segunda parte, a Gabriela aparecia dizendo, olha, a advogada, tu entra num círculo de violência assim, tu pode buscar tal coisa, tu pode fazer, como é que tu sai disso, quem tu procura, e tinha esse caráter didático, e foi intencional, e eu queria que cada episódio fosse com uma atriz, então os episódios têm de 15 a 20 minutos no máximo, e começou o piloto, eu fiz, como eu falei Ana Paula, porque era o nome da personagem que eu criei, como é que eu ia criando os roteiros? Eu faço muito roteiro também, mas não de... Eu faço muito roteiro de teatro, desses trabalhos que a gente faz, musical, essas misturas de linguagem, né? Esse roteiro eu fazia a partir, por exemplo, vou chamar a Juliana para ser minha atriz. Eu dizia,
olha só, tem Juliana, desculpa, eu já chamando de Ju, porque os Juliana viram tudo Ju, né? Pode chamar de Ju, tá show. Na Tá, bala. Ju, deve dizer, Ju, eu quero que seja minha atriz, eu pensei pra ti essa história. Pode ser uma dessas, ou se tu tiver uma história tua, que tu queira trazer, ou da tua mãe, ou da tua amiga, que tu leu no jornal, a gente trabalha o roteiro a partir daí. E como eu amo dirigir ator, né, também, e sou atriz, amo ser atriz, tá? Adoro atuar, foi muito louco, porque cada atriz tem uma característica, no meu caso, eu adoro improvisar. Então, se a Paula me chamou lá, Débora, ó, o teu personagem é essa, eu faço alguns tópicos e eu posso ficar falando durante horas como aquela personagem. Eu tenho essa característica de improvisar. E não, isso não é melhor ou nem pior, é as características, né? Outras atrizes não, precisam do roteiro escrito inteirinho e decorado. Outra tem a necessidade, como ir achando também a necessidade de cada uma dessas atrizes para encontrar o melhor lugar para elas fazerem e ser de verdade. A gente fez. O Fred, eu quero muito que vocês assistam, muito, porque ele criou. Como é que ele fez? Como é que a gente trabalhava? Eu na minha casa, aqui. A Paula, vamos dizer que ela é ela é o Cassola, a parte da diretora junto comigo. A Rosana é a outra produtora e a Ju é o Fred, o diretor de fotografia. Ficava nós quatro, nós saímos, todo mundo estava vendo o que estava acontecendo, a atriz escolhia, dizia, ai gente, eu pensei nesse cenário, tipo, com essa cadeira aqui, com esse armário de fundo, e a gente ia testando isso junto, o Fred principalmente, encontrando o melhor lugar para estar aquela atriz naquele momento. E ele fazia com o computador, o próprio computador, a câmera do computador, e mais duas câmeras e mais um celular. Então ele tinha os cortes, é muito interessante a linguagem que ele foi encontrando para contar essas histórias, né? O que aconteceu? Na primeira temporada, 9 episódios. A trilha da minha irmã, Laura, é óbvio. Tudo que eu faço, eu ponho a trilha das minhas irmãs, ou da Laura ou da Lore. Lógico. Aí tem uma baita equipe, né? Isso que eu tô contando, a gente formou uma equipe imensa que a primeira temporada de 9 episódios, a segunda temporada, a gente fez com apoio de sindicatos. Um do Sintrajuf e outro do Sindibancários, só para pagar audiodescrição e libras. Ninguém ganhou um puto. Foi assim, todo mundo fez porque ficou a fim de fazer. Aí eu ganhei, quando eu falo eu e mais um monte de gente, tá? Ganhamos uma lei Aldir Blanc, aí consegui pagar retroativo todo mundo e nós pagamos 65 profissionais. Isso foi muito legal. Mais uma coisa interessante, na segunda temporada, como eu dizia isso, Ju, tu pode trazer a tua história também. 2 das atrizes trouxeram seus relatos reais. Uma, Cristina Flores, que é uma atriz do Rio de Janeiro maravilhosa. Aqui, talvez vocês conheçam ela, uma super atriz. A Cris contou a história dela. E a outra que trouxe a sua história foi uma mulher trans, a Valéria Barcelos, que trouxe, que estava agora, entrou para a novela, essa última novela que teve, que se passava no Pantanal, não sei onde, eu não vi a novela, mas eu vi, ela estava lá e ela é incrível mesmo. A Val conta a história dela também. A Val foi estuprada durante 3 anos pelo primo querido da família, quando ela ainda era um homem, quando tinha 8 anos de idade, e ela contou essa história pela primeira vez. É uma porrada, assim, o negócio é uma porrada. E as histórias que a gente tinha fornecidas pela Gabriela, a gente sempre preservava as vítimas, é óbvio. Então tinha esse suporte, essa assessoria jurídica para a gente não expor as vítimas. A terceira temporada, 5 das 9 atrizes contaram as suas histórias. Então, bicho, é muito louco, porque tá muito mais perto da gente do que a gente pode supor. E é muito louco também, porque a gente começa a se dar conta de todas as vezes que a gente foi abusada e que a gente não se deu conta que aquilo era um abuso. E mais, quantas vezes a gente é o abusador também. Porque é uma estrada de vai e vem, né? A gente se coloca como a vítima. Não, eu acho que quantas vezes nós mulheres entramos em lugares de abuso
contra outras mulheres ou contra outras pessoas também. Então, como a gente tem amplificar esse olhar, sabe? Eu acho muito importante olhar quando que eu tô fazendo, quando que tá na gente isso também, porque a gente é tudo, a gente é a maravilha e a gente é o lixo do mundo. Como a gente tem esse olhar assim agudo sobre orar e vigiar, né? Vigiar a ti mesmo. Eu acho que é muito isso. Então foi um aprendizado para todo mundo. O Fred Paz, por exemplo, no meio, a gente foi ganhando uma intimidade e tratando daquelas questões tão profundas e tão feridas abertas, sabe? O Fred um dia disse, cara, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Aí ele começou a chorar e disse, bicho, eu me dei conta que eu aprendi a transar num cabaré e pra mim eu vivia vendo revista de mulher pelada. Eu fui pra um cabaré porque meu pai me levou pra um cabaré. Ele tem 30 e poucos anos, ele é jovem. E para mim, até agora, até essa série, até isso, o mais importante era a minha mulher ser gostosa. Tem uns peitão, tem um rabão, de ser linda. E ele se tocou disso nesse processo. Então, não tem como dizer, eu não consigo mais ver, não tem outro caminho a não ser o aprofundamento sobre a gente mesmo, sabe? A gente se humanizar. Porque senão a gente acaba sempre ficando lá no algoritmo mesmo, e aí vamos lá, olhando para fora, e no fim das contas, né, a gente tá tudo aí no mesmo lugar, a caminho da morte, como a gente ser mais humano mesmo. Bem, a quarta, daí que aconteceu? Acabou a pandemia, daí essa websérie, ela tá lá, aberta no canal do YouTube. Eu não achei ainda esse público, eu não fui. É muito importante te ouvir, Paulo, porque como se faz muita coisa também, eu não consigo afunilar e pegar e dizer, vamos focar nisso, vamos meter isso mais. Então, às vezes, a gente participa de um festival aqui, outro ali, mas é muito incipiente diante do tanto do potencial. Então, já passou 2 vezes na TVE aqui, a série inteira, já passou num canal em Massachusetts, que o cara viu, e aí, olha que louco, alguém assistiu o negócio. Na terceira temporada tinha também legenda em inglês, né? Nas outras não, só a legenda em português, por causa da comunidade surda. O cara viu e tem muita violência doméstica, muito caso lá. E passou lá num tal de canal LTC Lowell. Então foi também muito importante, assim, acessar esse outro lugar, e a gente sabe de mais de 90 mulheres que denunciaram depois de ver a websérie. Aí na terceira, aí acabou a pandemia, aí a Maria do Rosário, que é uma deputada que está inclusive se candidatando aqui para a prefeitura. A Sim. Maria, ela é muito, ela gosta muito do meu trabalho, eu também admiro muito, muito, muito. E a gente teve uma conversa falando sobre essas questões de direitos humanos e tal. E ela disse, pá, Débora, seria tão legal se fizesse um. Porque nesse meio tempo eu participei, acho que, de mais de 90 lives falando sobre isso, e me juntei com a galera da polícia, delegadas, policiais, advogadas, juízas. Se ampliou o negócio, tinham mais de 400 pessoas envolvidas nesse negócio. A gente criou também as parceiras da websérie, então eram cerca de 300 mulheres que estavam junto nesse processo. Tarana. Aí, com uma emenda parlamentar da Maria, nós fizemos mais 3 episódios. Mantivemos a mesma linguagem, mas aí numa locação, uma câmera, 2, na verdade. Aí foi menos rico do que quando era online, porque aí o Fred usou só 2 câmeras, uma aqui e a outra, dando uns cortes e tal. E fizemos mais 3 episódios, um sobre trabalho escravo, que a Maria queria muito, e foi incrível. A atriz que faz arrebentou, a Patsy Secato. Um sobre histórias de uma mulher surda, que é uma história terrível, que é essa atriz surda que eu falei pra vocês, que tá agora nessa mostra de curtas acessíveis. Ela é incrível. Gente, vocês têm que conhecer. Paula, tu que é produtora, diretora, tem que conhecer essa atriz, é uma coisa. Ela é incrível, assim. Aí fizemos a história da mulher surda, e fizemos um sobre violência contra idosos com uma atriz daqui, que é demais, que é a Sandra Dani. E uma senhora maravilhosa.
E aí nessas três últimos, que a gente chamou Relatos de Acordar, porque eu também fiz uma campanha que eu perguntava, eu ia pra rua com o Cassol e a gente ia no bairro mais pobre, no Brick da Redenção e no bairro dos Riquinhos, perguntando quando você já se sentiu invisível e quando você já se sentiu humilhado. E aí a gente publicava essas respostas no Instagram. E o que me inspirou a isso foi o livro Complexo de Vira-Lata, da Márcia Tiburi, que fala sobre o círculo da humilhação, né? E eu queria falar sobre isso. Então a gente chamou Confessionário Relatos de Acordar, a quarta temporada. E, enfim, e aí não, o que eu queria contar pra vocês, daí não era mais a Gabriela que falava no final, era uma auditora fiscal do trabalho escravo, a segunda parte, uma advogada surda, da história de uma mulher surda, e violência contra idosos era uma delegada que trabalha direto com essa questão do idoso. E o que que eu percebo, o quanto nos fez crescer, assim, e ali tem um casting, as atrizes são incríveis e o meu desejo é continuar muito. Então o que que rola? Qual é o desdobramento muitas vezes disso? É assim, a última foi um cara de uma universidade lá do Ceará que ele me procurou: Débora, eu precisava de alguma coisa que falasse sobre pedofilia na internet, e tinha um episódio sobre isso. Eu disse: tem esse episódio X aqui que tu pode usar. Aí olha o que ele fez, olha que legal. Ele passava esse episódio na aula e dividiu a turma em três: a vítima, a tia que descobre e o pedófilo. Então, a gente tem que olhar para isso também, porque o pedófilo provavelmente também foi abusado. Não adianta, gente. Isso me interessa cada vez mais, sabe? A gente ampliar os nossos olhares e até onde a gente pode ir com as coisas que a gente tá. Agora só me falta uma Paula na minha vida, para uma marqueteira, para conseguir botar isso para frente. Mas é muito louco, porque às vezes é isso, né? A gente vai produzindo, produzindo. Eu vejo a quantidade de espetáculo, de teatro e de coisa e de série disso daqui. E fora esse, tem ainda o Invisíveis Histórias para Acordar, que eu vou amar que vocês assistam. Que eu fiz essa parceria, que são, cara, são histórias escritas por presidiárias, por moradoras de rua, por prostitutas, com ciganas, que aí é a parte de Portugal, e com vítimas de tráfico humano. E aí fiz também, cada uma é uma atriz falando, aí fui recortando, eu dirigi, e a Amandinha produziu comigo, ela editou, maravilhosa, minha sócia, que eu amo, que agora não tá mais aqui no Brasil, tá morando em Madrid. Então, enfim, mas é isso. A gente poderia seguir aqui falando, mas eu quero muito, muito, muito o olhar de vocês e que vocês assistam isso e vejo o quanto esse exemplo que eu dei desse professor lá que fez esse trabalho. A gente faz muito isso. Às vezes a gente passa um episódio, faz um bate-papo depois, dá uma oficina só para as mulheres, que é Mulheres Faces e Faces, faça da sua vida uma obra de arte. Eu adoro isso também, né? E depois tem ainda proposta de fazer a urna secreta, que é onde tu pode botar a tua denúncia, e aí vai ter, às vezes tem pessoas que tem como acompanhar, uma advogada, uma psicóloga, coisóloga, não sei o quê. Mas é mais ou menos isso. Assunto é que não fala, não falta, né? Incrível demais, incrível, que trabalho incrível. E consigo entender essa sua angústia com a coisa do marketing, porque o quanto isso pode ser inspirador se consegue chegar nas pessoas, né? Se consegue chegar para para inspirar, para denunciar, para buscar ajuda, quer dizer, Eu acho que o grande lance é esse, sabia? Quando eu falo essa coisa toda do marketing, é que muitas vezes é uma coisa vista com um certo olhar negativo mesmo, né? Porque a gente pensa em mercadoria, pensa em consumo, vai para aquele lugar da história como produto e que Mas de é fato. produto, né, Paula? É Então, qual, produto, qual é o cara. problema? Ao mesmo tempo, para ser sustentável e a gente conseguir viver disso, tem que ser. Mas mais do que isso, eu acho que antes disso até vem do porquê que a gente faz arte, né? É para se conectar. Se a gente. É claro que tem a coisa do botar no mundo, mas assim,
muitas vezes dá essa felicidade de caramba, chegou em alguém, por acaso deu público, mas não dá para a gente ficar refém de não chegar em quem precisa chegar. Está sendo feito para se comunicar, né? E é uma coisa tão. Não é simples, eu acho que não é simples, mas geralmente quando a gente está contando uma história, é isso, é sobre alguém. A gente sabe quem precisa ouvir aquilo, né? A grande questão é onde é que essas pessoas estão? Eu acho que o grande pulo do gato é onde essas pessoas estão. E aí vem aquela coisa chata de tipo. O que que essas pessoas consomem na internet? Essa galera tá no Instagram, tá no Facebook, tá no TikTok, nem internet tem. Como é que essas pessoas acessam, descobrem coisas, sabe? Tentar descobrir isso. É um deverzinho de casa que pode ser chato. Essa parte eu odeio, tá? Essa parte eu não gosto, não. Eu gosto da parte criativa de como é que eu me comunico com essa galera. Tipo, uma vez que eu sei onde é que elas estão, como é que eu crio coisas para essas pessoas se interessarem pela história, sabe? Como eu faço essa ponte, porque às vezes a gente já tem a história pronta, né? Para já alimentar. Por exemplo, uma coisa que eu acho que pode ser interessante, no seu caso, Débora, é se você tiver como botar essa. Ainda mais se já são histórias que são as mulheres falando para a câmera, talvez botar no TikTok. Porque o TikTok hoje em dia permite até 30 minutos. E você, como o algoritmo vai descobrindo quem é o público, e tem muita, assim, hoje em dia, para você entender, no TikTok tem coisa nível nicho mulher de presidiário, nicho mulheres que estão, sei lá, com uma doença X. Você vai criando comunidades em volta disso. Então, com certeza, tem gente falando sobre violência doméstica lá, sabe? E que poderiam. E às vezes é mais fácil chegar nessas pessoas no TikTok do que no YouTube. Porque o YouTube você tem como botar palavras-chave, né? Fazer aquela coisa de otimizar para o algoritmo entender, mas o TikTok distribui com uma certa. Ele é mais aleatório no início, então ele chega em mais pessoas. E as pessoas reagem e aquilo vai. O boom que aquilo pode gerar é muito mais rápido e fácil do que o YouTube. Então é um teste que vale no seu caso. Ainda mais que é impactante, né? Eu imagino, né? Monólogos impactantes, mulheres contando a sua experiência, é uma coisa que pode, ainda mais que o TikTok, a maioria das coisas, tem uma websérie para lá também, que são webséries filmadas tradicionalmente, só que no vertical, mas a maioria das coisas é isso, é a pessoa falando direto para a câmera. Então já está na linguagem certa, entende? São as mulheres falando para a câmera. Pode ser que seja um local interessante de você fazer a coisa ter uma segunda vida, sabe? Encontrar mais público. Pensando Ai, que assim. legal tu falar isso. É, Obrigada, Paula. É ótimo. Tô aqui anotando tudo. É, porque tudo é a gente criar a equipe e sozinho a gente não faz nada, é bem isso, né? Então, nossa, muito, muito importante. E é o que tu falou, às vezes tem que ter alguém que faça aquela parte, porque não dá conta, né? A gente não dá conta de fazer tudo. Tipo, não tem como. É impossível, é Alguma inviável. coisa acaba meio mal feita, né? A gente até tenta, às vezes, fazer tudo, porque é a gente ou é a gente, né? É claro que quanto mais pessoas a gente conhece, é isso que você falou, né? No final tem uma equipe de 65 pessoas envolvidas no projeto, mas na maioria das vezes não dá para ter 65 pessoas, né? Na maioria das vezes a gente acaba naquela história de acumular função mesmo, né? Bah, nem E, falo. né? Então, Oh, eu acho que outra coisa que define a produção independente, especialmente de mulheres, porque macho quer contar uma história, é assim, né? Fazer uma. Aparece a equipe do autor genial para contar coisa. Pelo menos era o que eu observava na faculdade de cinema. Eu não sei como é que anda as coisas hoje.
Tu é Mas de não onde, Paula? querer fazer acontecer, ainda mais existe isso, né? De repente, dependendo da narrativa que você quer contar, ou é vista como mimimi, ou é vista como superficial, né? Se a gente para pra pensar, sei lá, eu produzo muito romance, comédia romântica, eu gosto, sabe, disso. E é visto como uma história inferior. Por quê? Qual é o público principal de romance? Para quem que é feito romance, na maioria das vezes? Mulher. Logo, logo, não é uma coisa de muito valor, né? Sendo que, de novo, tem um público gigantesco para isso. Por que que não tem valor, né? Especialmente na vibe que eu tendo aí, que é tentar sair um pouco do amor romântico problemático e botar o amor em outros lugares, assim, né? Mas quem quer pensar sobre amor, gente, né? Tipo, quem quer pensar sobre amor? Embora a gente fale sobre isso todo dia, né? É uma coisa meio. Mas é o que a gente estava falando no início da conversa. Tipo, às vezes a gente precisa produzir porque a gente quer contar as nossas narrativas, né? Então, vamos contar as nossas narrativas, do jeito que tiver que ser. E a direção, dirigir, mulheres dirigindo. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Ai, é bom, mas assim, hoje em dia para mim tá mais fácil, mas no início é muito complicado. Eu acho que essa coisa da síndrome de impostora pega bastante, sabia? Especialmente se você tá num set. Eu tive o último set que eu fui diretora foi maravilhoso, porque era um set só de mulheres. E aí, o carinho e a segurança que passa é ótimo, mas quando você tá num set que tem muitos homens que sabem muito sobre tudo, sabe? É difícil, porque a sua visão é contestada o tempo todo. Então é muito complicado. Às vezes, também a gente vai aprendendo e selecionando parceiros, né? É isso, os tais dos homens em desconstrução, como falou a Débora. Mas é muito. Até porque é um universo, pelo menos o audiovisual, é um universo muito masculino. Então, tem certas funções, fotografia, som. Existem mulheres? Existem, mas a gente conta numa mão, acho que a gente conhece, né? E geralmente elas estão trabalhando muito, justamente porque são poucas, né? E porque tem, às vezes não é nem porque não exista vontade, mas existe dificuldade de se criar nesses universos, justamente porque eles são muito hostis às mulheres, né? Então, assim, é muito bom, eu gosto muito de dirigir, mas eu hoje em dia eu só dirijo quando eu preciso muito dirigir uma obra. Tipo assim, eu sei que eu quero contar daquele jeito, né? Ou porque alguma amiga atriz ou alguma amiga escritora me pediu para fazer alguma coisa, mas só assim, porque dirigir profissionalmente, no sentido assim do mercadão, eu tenho dificuldade, eu tenho muita dificuldade, É, assim, Mas como porque roteirista, entendeu? posso Que eu perguntar? entreguei e foi. Posso perguntar. Mas tu sente, Paula, que tu tem dificuldade por não curtir ou por não se sentir adequada nesse sentido de ser um meio machista? Eu acho que não, não é mais não sentir adequada, é ficar com raiva. Acho que a palavra é raiva. E aí, quando você vai fazer uma coisa que era para ser é, Prazeroso. prazerosa, mesmo sendo trabalho, né? A gente sabe que é trabalho. Você ficar intoxicada daquilo, pra quê, sabe? E ainda mais quando é um negócio que é a sua visão. Você vai colocar um negócio no mundo que no meio do caminho você tá meio enojada sobre ele por conta do processo, Não sabe? vale a pena. Eu acho que tem pessoas que não têm o menor problema com isso. Por exemplo, quando eu estou escrevendo roteiro sobre demanda, eu não tenho o menor problema com isso, porque assim, eu sei quais são os meus roteiros do coração, eu faço, às vezes, redação publicitária, entendeu? Então, assim, eu consigo separar igreja e Estado nesse local muito facilmente. É, mas na direção, talvez porque tem essa coisa do lidar com as pessoas,
né? É uma coisa é visão artística misturada com gestão de pessoas. E uma gestão de pessoas sensível, uma gestão de pessoas artística. Se você não está se sentindo bem naquele ambiente, se tem alguma coisa. Nossa, eu acho que foram as experiências mais. Que eu depois falo assim, gente, nunca mais quero entrar no set de filmagem. E não é um set de filmagem. Quando eu entro num set de filmagem que é maravilhoso, eu falo, eu queria fazer isso sempre, sabe? Mas aí é uma onda para mim, é uma montanha russa, porque geralmente eles intercalam na minha vida. Um set maravilhoso com um set, por que diabos eu estou fazendo isso comigo mesmo? Entendeu? Então tem essa dinâmica. É Eu ouvi incrível, né? uma. Perdão, perdão. Pode falar, por favor. Não, não, eu ia falar da importância do caminho, né? Ah, hoje em dia, mais importante de tudo pra mim não é nem o resultado final, é o caminho. Não vale a pena. Uma coisa é ser contratado, né? Ah, tu tá lá, contratado, tu tá ganhando tua grana, um beijo, tchau. E vai lá fazer da melhor forma possível. Mas quando é o teu projeto, cara, mas isso é o tempo também, eu acho que nos dá, sabe? E escolha. E eu escolho a minha equipe. Não quero. Anteontem a gente finalizou um projeto super legal, que é um projeto que é o Sarau Voador, que a gente faz, aí a gente ganhou um edital, é só com mulheres convidadas. Depois, se der tempo, eu conto mais desse projeto. Aí se formou uma equipe, aí foi tão legal assim de ver, putz, foi tão fluido, foi tão legal, deu tão certo, mesmo com os problemas de conseguir, mesmo com algum problema, conseguir ser prazeroso, tem que ser bom, a gente tem que sair melhor. É que nem passar por um lugar, tem que deixar bons rastros, não dá, não vale a pena, sabe? E, putz, eu já passei por cada uma também, assim, e eu acho que é mesmo, quando a gente cria uma equipe, assim, eu não quero mais trabalhar com os melhores, eu quero trabalhar com as melhores pessoas. Só! Não interessa, o cara é o melhor, não importa, porque o melhor a gente descobre da gente mesmo, né? Queria só falar isso, Rosa. Na verdade, essas gurias já me deixaram louca. Queria falar mil coisas, mas vamos adiante, senão não ficar perguntando coisas pra elas. Não, tá incrível, é muito inspirador e escutar vocês assim. Não, eu lembrei de uma história que eu vi essa semana de uma amiga que fez a transição e ela contou para um outro amigo, ele me contou essa história. Ela diz, é incrível, quando eu era homem, diretor, então eu chegava no set, eu fazia um storyboard e eu dizia, olha, esse é o storyboard, eu quero uma câmera aqui, outra câmera ali. E todo mundo saía fazendo e era isso. Agora que eu sou mulher, eu entro no set, o mesmo storyboard, daí eu falo uma câmera aqui, outra câmera ali. Demora 3 segundos, alguém fala, mas e se a gente fizesse? Aí o outro vem e fala, mas e que tal se de repente a gente. Aí ela diz assim, incrível, mas depois que agora que eu tô mulher, eu ganhei muitos sócios na direção que eu não tinha antes. Então, eu acho que essa coisa do questionamento, né? Da facilidade de questionar e você ter que estar sempre muito alerta de lembrar por que que você está fazendo suas escolhas e ser um bom argumentador das suas escolhas, porque também se você fala porque é assim e pronto, é ruim, né? E, e Eu até concordo que talvez não devesse ser o é assim e pronto. Assim, Mas existe um às vezes tem que ser momento, assim. existe um momento na pré, né, que a gente tem essas conversas sobre do porquê que as coisas são como são, para a gente ter todo mundo a mesma visão enquanto equipe, né? Mas o que me incomoda é justamente essa dinâmica que você estava falando. Quando é um homem, é assim e pronto. Não tem uma contestação, não tem um. E às vezes um cara é extremamente iniciante. Não é sobre a experiência daquele cara, né? Não é sobre ele se provar. Não precisa se provar. Não precisa se provar. Não, ele O que difere, talvez, é se a pessoa é mais. Se for um cara inseguro, a forma como ele se porta, assim como tudo, né? A diferença é que, assim, se
se a gente fala duro, e eu, por exemplo, eu falo assim, do jeito que eu, né, eu falo assim, gera uma sensação como se você fosse uma grandíssima filha da mãe, né? Quando você fala fofinha, tipo, é o caso de uma grande diretora amiga minha, que acabou de dirigir um roteiro que a gente fez juntas. Nossa, a dificuldade que ela tinha para dominar aquele set. E sendo que ela sabia exatamente o que ela queria, mas no final das contas o filme virou outra coisa. Justamente porque tiveram 500 mil sócios, justamente porque ninguém respeitava ela. Então, ou você vai ser respeitada sendo uma grandíssima filha da mãe, e sabendo que as pessoas depois falam mal de você e provavelmente te chamam de histérica por aí, ou você não vai ser respeitada e não vai ter o filme que você se colocou ali para fazer, né? O que é muito duro, é muito difícil, a não ser que você de fato consiga trabalhar com a equipe, né? Que é isso que a Débora tá falando, com a equipe dos sonhos, que é a sua equipe carinhosa, né? A equipe dos sonhos não em termos de qualidade só, né? É a equipe dos sonhos em termos de qualidade de respeito, de afetividade, de todo mundo ali, a gente fina, assim. Mas isso também é uma coisa de você ir conhecendo as pessoas, né? Que Uhum. graças ao bom céus, é isso. Eu acho que todas nós aqui já estamos numa altura de tanto tempo no perrengue trabalhando e produzindo de forma independente que hoje em dia a gente já conhece mais ou menos as pessoas. Mas tem o fator, nem sempre elas estão disponíveis, porque está todo mundo Exato, precisando pagar boleto. exato. Então, às vezes, você tem que lidar com um outro ser humano que você não estava preparada para lidar. Também tem esse fator de vez em quando, né? Gurias, sabe, é porque eu acho que é o maior desafio da vida é se relacionar. E como a gente aprender também, eu tinha muito, aí tô falando bem pessoalmente, assim, eu tinha muito medo do conflito, muito, escapava do conflito. De uns tempos pra cá eu tenho tentado ter um outro olhar, tipo, se nós tiver que entrar em conflito por uma questão para melhorar alguma coisa, vamos entrar no conflito. E vamos com amor entrar nesse conflito, né? Porque senão fica. O pior, eu acho, da situação é quando fica. Tá, tudo bem, tudo bem. Aí vai se criando aquelas maledicências de esquina. Aí é um que fala mal pro outro, aí fica. Eu tenho. A fofoca é o pior que pode haver para uma equipe, né? Ou tipo assim, se a fulana tem problema com fulano, então resolvam. Esse problema é de vocês, não tem que vir pra cá. A gente, como diretor, eu dirijo muita coisa também. E esses projetos que eu crio, eu sou a coordenadora de direção, direção geral e de teatro, ou essas coisas de me meter a dirigir audiovisual. E vejo esse lugar assim de também tomar uma rédea e como a gente tem uma sobriedade diante disso, né? Porque senão nos arrebenta emocionalmente. Eu sou aquela que fico magoada e sofro, ou se eu falo grosso com alguém, depois eu morro de culpa. Como ter uma sobriedade mesmo, né? A gente conseguir transitar por esses lugares e poder dizer, tu falando, eu faço às vezes uns curtas para essa galera que estuda na Unicinos, coisas de cinema. Aí os três últimos que eu fiz eram diretoras meninas, mulheres, lindas. Aliás, um dos curtas mais legais que eu vi na minha vida foi feito por uma guria incrível, incrível. Bom, mas isso é outro assunto. E aí eu vi, às vezes, no penúltimo que eu fiz, o diretor de fotografia era um carinha. Nos outros não, era tudo mulher, um bando de mulher, querendo montar, querendo fazer som, incríveis elas, maravilhosas. Principalmente montadoras, porque o professor de montagem, o Giba Cis Brasil, é incrível, acho que por isso que elas querem tanto montar, tem a ver com o professor, né? E querem fazer som porque o professor de som é maravilhoso também. Então acho que isso estimula, assim, aonde que tu quer ir. E aí, num dos sets, ela tava com muita dificuldade com o guri. Uma hora eu chamei ela num canto, ela bem jovem, deve ter 20 anos ou 19 anos. Eu disse, cara, tu vai ter que chamar ele e dizer, vai ser assim. E ponto. Porque chega uma hora que o cara fica te empacando a vida, sabe? Ou vem olhar de carinha feia, porque como assim? Tu quer... Não.
não temos esse lugar, né? Como a gente conseguir também, eu acho que é um super exercício para nossa vida mesmo. Enfim. Pinha, o fazer é o menor dos problemas durante uma produção. É, a gente eu também é engraçado ouvir vocês, me identifico com muitas coisas, apesar de ser um pouco uma outra forma de produção, né? Porque animação é uma loucura, né? Você tem que tecer cada fotograma do filme, assim, é um negócio meio de doido, assim, e fazer uma equipe girar em torno de uma coisa assim. É super complicado, mas eu concordo que a gente vem de uma estrutura de fazer cinema que precisa ser humanizada, né? Eu também não acho que tem que ser assim e pronto. Fazer filme é um trabalho, é uma criação coletiva e todo mundo tem uma participação criativa. E eu acho que essa horizontalização, né, do processo, do reconhecimento, é super importante também nessa questão de humanizar as relações de trabalho e tal. Porque você passa muito mais tempo fazendo os filmes do que curtindo. é, Tem uma amiga que fala dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de glória, né? A gente passa muito mais tempo produzindo do que enfim, do que até divulgando, né? A Débora nem pensa muito em divulgar, tá colhendo informação aí. Eu também tô colhendo informação. Mas assim, me perguntam muito, por exemplo, em entrevistas assim, como você acha que a gente pode fazer para ter mais mulheres diretoras na animação e tal? Eu digo, olha, ter mais mulheres diretoras é muito importante, mas é muito importante reconhecer que é, qu- tem muitas funções criativas essenciais na execução de um projeto. A gente acaba tendo uma hipervalorização da figura do diretor também, que é porque normalmente a gente tem historicamente diretores homens e produtoras mulheres. E a produção é um trabalho, putz, mega criativo, assim, mega, tipo, às vezes a produção não só tem que entender do projeto, mas também entender dessas relações humanas e fazer tudo acontecer, né? Então, eu acho que é, é recente a participação das mulheres, né, no audiovisual, se a gente for considerar historicamente, a gente está. Não, em todas as áreas, eu acho que é um caminho sem volta, né? A mulher entendeu que os caminhos de participar e está tomando os espaços. E eu acho que a gente herda muitas estruturas, né? Patriarcais estranhas e que a gente às vezes acaba replicando por não ter consciência de que a gente está fazendo isso, né? Então é isso, se rever, é, se conhecer e entender é, qual é a sua participação para melhorar isso, né? Essa coisa de consciência. É, assim, pensando pô, nas coisas do trabalho da Débora, a importância social que tem isso, pensar todos esses assuntos no audiovisual, né, gente? Porque hoje eu acho assim, tipo, formação em audiovisual é mais importante do que formação em português, matemática, porque assim, as pessoas precisam aprender a entender como se faz audiovisual. Hoje eu vi uma mulher aleatoriamente no Instagram mostrando um vídeo do Lula e o Alexandre de Moraes se beijando na boca loucamente num evento público. E pô, a quantidade de gente que acredita nessas paradas que estão chegando com a IA e tal, sabe? É muito assustador esse mundo que se configura assim, né? Muito assustador. Tipo, a mulher tinha que falar: olha aqui, ó, o cara tá com 7 dedos numa mão, não é verdade, entendeu?
Tipo, então, eu vejo. é, a Paula também falou: quem quer falar de amor? Amor é o que nos rege diariamente, assim, né? Todos os assuntos que o audiovisual pode abordar e criar pontes, né? Criar pontes mesmo com as pessoas para essa formação que a gente. Essa ferramenta que a gente tem é muito poderosa e ela tem que alcançar, assim, sabe? Tipo, essa coisa da consciência mesmo, né? Eu tenho pensado esses dias, né? Vi vídeos, assim, vídeos de pessoas sistematicamente pondo fogo nessa fogueira que está o Brasil, né? Essa loucura que a gente está vivendo aí, assim, né? Eu viajei de São Paulo a Goiás numa nuvem cinza, assim. A fumaça parou na atmosfera e está sobre o Brasil, assim. Assim, a gravidade disso. Aí eu fico pensando, caramba, eu tenho a sorte de eu moro com amigos, assim, né? A gente tem uma coisa de vida compartilhada. São pessoas que se perguntam sobre, tipo, tem um caminho de formiga, mas vou matar a formiga, sabe? Tenta ir desviando o caminho da comida para ver se elas fazem a trilha para o jardim para não matar a formiga. Tipo, e daí tem uma galera que resolve botar fogo no país, assim, né? Então é uma coisa que. Como é que a gente chega, assim, como é que controla isso num país continental como o nosso, né? Desculpa, eu entrei nesse assunto porque eu estou muito apavorada com a história e acabei entrando por essa avenida aqui, mas para dizer que eu acho o trabalho de vocês essencial. Eu estou super feliz de conhecer cada uma de vocês. Vou assistir tudo. Agora que eu já comecei a seguir vocês no Instagram. Aliás, a gente começa ainda a gente tem 10 minutos, mas a gente começa a chegar perto do fim. Então, queria que vocês falassem, pô, vocês têm trabalhos essenciais, né? Só de estar fazendo cinema independente no Brasil já é essencial. Então, falar um pouco de como alcançar o trabalho de vocês. Eu acho que essa mesa, esse bate-papo vai para o ar. Eu adorei ouvir vocês. Eu fiquei aqui, eu estou meio olhando de lado porque é uma configuração aqui assim, mas eu estou olhando para a cara de vocês. Fiquei, eu preciso explicar isso, porque parece que eu sei lá, né? Mas eu estou olhando vocês um telão aqui e super feliz de conhecer o trabalho de cada uma de vocês. É muito inspirador. Eu tenho pensado, eu fico 3 anos fazendo um curta-metragem de animação. Eu quero fazer pelo menos um híbrido com captura real para fazer, porque nesses 3 anos que eu fico fazendo um filme, quantas histórias eu queria ter contado que não deu. Então é muito inspirador vocês dizendo, não, é isso, tem caminhos, e tem, né? A internet